Eu tô nessa área também, estudando programação e tal, e Uhum. eu penso assim, tem como escapar de não ter algum conhecimento, se não bastante, de inteligência artificial, machine learning? Tem como escapar disso? Hoje não. Hoje a maioria dos softwares, né, que você faz, ele já tem que ter essa inteligência por trás para, na hora da entrega, né, desse software, desse aplicativo, ter essa facilidade. Porque se você não fizer, o seu concorrente vai incluir e daí seu sistema vai ter aquele algo faltando, entendeu? Daí ele vai comprar do concorrente. E o Então, próprio processo de o- desenvolvimento fica moroso, né? fica. E com a inclusão, né, no código lá você tem vários aplicativos que você pode incluir no seu desenvolvimento, na sua programação, e ele já tem alguns até pronto, né, que faz Sim. busca de CEP ou outras coisas mais inteligentes que você pode incorporar no seu sistema. O CEP eu falei que é básico, né, de cadastro é Uhum. basicão. Mas você pode pôr informações, por exemplo, o ChatGPT, incluído algumas funcionalidades, não todas, porque na hora da apresentação vai estar o seu software e o outro. O outro, com certeza, se ele for inteligente, ele vai colocar essas funcionalidades. Pelo menos nas empresas, né? Que minha família tem algumas empresas de TI, todas elas que a gente faz é com inteligência artificial. Uma delas vocês conhecem, que é o do McDonald's. Lá quando você Show. busca lá o seu lanche lá e põe a promoção, e do Burger King também, é feito por nós lá. Então lá tem inteligência artificial para facilitar, para quando você vai fazer o pedido, tá bom? Bacana, professor. Obrigado pela contribuição. Beleza? Só para entender, Lindolfo, agora você vai fechar o link e entrar de novo ou não? O Alexandre já pode Não, compartilhar? ele já está tudo disponível, já está Já aí, já tô, aparecendo aí. Já já pode tô mandar na. ver. Beleza. Então, vamos uma hora. Deixa eu compartilhar aqui minha Bem brincadeira. na hora. Obrigado, pessoal. Vou ficar aqui quietinho aqui no meu cantinho. Lá, deixa eu só pegar aqui. Pessoal, estão vendo minha tela? Vocês? Sim, Sim, pro. liderança para transformação. Isso daí. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Alexandre Brunetti. Muitos que estão aqui eu já conheço daqui dos bate-papos aí, das aulas, né? E vou dar uma complementada um pouco no assunto do professor Vanderlei, que foi muito legal, ele citando as profissões, as possíveis áreas, né, de atuação do profissional de tecnologia da informação, né, a quantidade de vagas disponíveis, um ambiente que a gente sabe que tem um futuro promissor pra caramba dentro, não só no Brasil, como no mundo. Mas eu vou complementar um pouco o assunto do Vanderlei e falar um pouquinho sobre liderança. Liderança é um conceito, pessoal, que já nos acompanha. Deixa eu só começar a movimentar aqui. Agora vai. O conceito de liderança, ele é muito discutido nos dias atuais. Porque o conceito de liderança dentro da sociedade, do nosso ambiente, ele é muito utilizado, obviamente, dentro das organizações, né? Dentro das empresas, seja ela de qualquer tamanho, seja ela uma startup na área de tecnologia, ou seja uma grande big tech, todos eles têm a figura da liderança muito forte, né? Se a gente sair um pouco do ramo industrial, do ramo empresarial, obviamente, sempre tem uma figura de liderança dentro da comunidade que nós vivemos, dentro, obviamente, da política, isso muito forte, e, obviamente, não podemos deixar de citar também a importância da nossa sociedade para os líderes religiosos. Acho isso muito importante. Então, percebam que o conceito de liderança, o conceito do líder é muito presente em vários aspectos da nossa sociedade, tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho mais, cito alguns líderes à partes aí. Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos apresentados ou a Winston Churchill, né, o famoso primeiro-ministro britânico, né, que trabalhou muito forte além da política, a motivação do povo inglês para aguentar os anos de chumbo da Segunda Grande Guerra, né, nos anos
de 39 a 45, né? Saindo um pouco desse contexto político motivacional, né? Nós temos duas figuras bastante conhecidas do nosso conceito, que é Mahatma Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, dentro, obviamente, das suas qualidades, né, como seres humanos, cada um guiou os seus fiéis, cada um guiou o seu povo, né, a diferentes estruturas de vida, né? Acho isso muito interessante. E nesse contexto aqui nós pegamos três grandes tipos de liderança, três grandes modelos de liderança que muitos nos ajudam, né? Mas saindo um pouco do conceito pessoal, saindo um pouco do conceito, talvez, histórico da liderança, gosto muito de falar que a liderança, podemos afirmar com bastante propriedade, que ela é um processo. A pessoa, né, o líder, ele vai se formando através das suas características e suas experiências de vida, né? Podemos pegar, por exemplo, a história de Gandhi, que eu citei há pouco, né? Ele é, de formação, ele é um advogado, começa a advogar na África do Sul, depois de algum tempo ele volta para a Índia, começa a se envolver com a questão da independência da Índia e vai indo, né? Madre Teresa de Calcutá também começou como uma freira lá na Albânia. A Índia demorou um pouco a vir na vida dela, mas ela foi galgando passos, né? E dentro de uma empresa também tem muito disso. Ele é um processo, né? Geralmente nós começamos numa empresa como estagiários, começamos como um analista júnior, vamos para um analista pleno, vamos para um analista sênior, vamos subindo para um cargo de gestão, de coordenação, diretoria e assim vai, né? Seguindo aquela pirâmide, aquela escala da hierarquia, né? A tudo isso também nós temos a característica muito importante da liderança atual, que é a capacidade de influenciar as pessoas, né? Um bom líder, além de participar desse processo hierárquico, ele também tem uma capacidade muito importante dentro das pessoas, que é a sua influência, seja ela de forma positiva, seja ela de forma negativa, por assim dizer, né? E hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar dentro das grandes empresas, inclusive é citado em muitas disciplinas dentro da nossa graduação, os aspectos de hard skill e aspectos de soft skill, que é muito importante para a formação dessa influência e a formação dessa liderança. Obviamente, eu sempre gosto de citar que a liderança sempre ocorre dentro de grupos de pessoas, né? Grupos que muitas vezes possuem ou não afinidades, tá? E obviamente, por que ela ocorre em grupos? Porque ela busca dentro da empresa ou dentro da nossa sociedade uma perspectiva ou uma ideia de mudança. Parte dessas mudanças vem das motivações para objetivos comuns, por assim dizer. Então, podemos afirmar mais uma vez que, além de, obviamente, ser um processo, ela tem muito da sua influência para com as pessoas. Os bons líderes sabem influenciar, os bons líderes sabem motivar as pessoas. E quando a gente pensa em liderança corporativa, quando a gente pensa, obviamente, dentro das empresas, as organizações vivem o quê? Um desafio contínuo de liderança e, obviamente, de motivação das equipes. Por quê? Não é novidade para nenhum de nós que estamos aqui que nós vivemos num mundo cada vez mais online, cada vez mais dinâmico, por assim dizer, e, obviamente, as tomadas de decisão, as mudanças de estratégia ocorrem de forma muito rápida e de forma muito intensa, o que muitas vezes causam pressão em cima não só dos líderes, como das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Então, é muito fundamental
fundamental para as pessoas que as lideranças também elas têm que se adaptar ao conceito de sociedade. Elas vão se adaptando conforme o tempo, né? Por quê? Se o líder também não se atualiza, se o líder também ele fica parado no tempo, pode o quê? Prejudicar o desempenho das suas equipes. Por quê? Lembre que eu falei ali no slide anterior. A liderança é um processo. A liderança, basicamente, é a capacidade de influenciar as pessoas. E se o líder perde essa característica, geralmente ele prejudica o desempenho das suas equipes. Vamos pegar um exemplo básico que a gente ouve falar muito do conceito de liderança, que eu gosto bastante de citar, por exemplo, o conceito de liderança vindo dos esportes, para assim dizer. Vamos pegar um exemplo do esporte mais famoso, mais, digamos, citado no Brasil, que é o futebol. Quando determinado time começa a ir mal no campeonato que ele está disputando, geralmente os olhos da torcida, os olhos da mídia especializada já tem até seu alvo, que é o técnico do time. Perceba? O líder dessa equipe. Depois vai vir, obviamente, o presidente, vai vir o diretor esportivo e tudo mais. Mas veja a figura. Poucas vezes a mídia ou a torcida acaba apontando um culpado, por exemplo, dentro do plantel, dentro da equipe dos jogadores, né? Quase sempre a bola da vez, quase sempre o alvo das críticas é a figura da liderança. Então, olha a importância desse conceito, né? Olha como o líder é importante. Geralmente, ele é à primeira vista, né? O cara crachá de qualquer empresa ou de qualquer modelo de desempenho. Se a gente, então, entrar nesse processo corporativo, a referência das pessoas ela é muito importante. Por quê? O líder também participa do quê? De um processo de individualização. O bom líder conhece os membros da sua equipe. Ele sabe quais pessoas você pode pressionar um pouco mais, quais dessas precisam de ajuda para evoluir, qual parte da equipe se afiniza mais com outra, né? Porque hoje, se a gente pensar dentro do movimento empresa, né? A empresa não é mais um organismo, digamos, separado. Como assim um organismo? Aqui está o setor X, aqui está o setor Y, aqui está o setor Z. Não tem mais isso, né? As empresas hoje, elas são interligadas, elas são online. As distâncias entre as empresas diminuíram absurdamente. E se a gente pensar, então, dentro do nosso arcabouço de tecnologia da informação, essas distâncias diminuem mais ainda por conta do uso da tecnologia. Hoje podemos conectar-se aos membros da equipe de uma forma muito rápida e de uma forma muito assertiva. Então é muito importante a referência de um colega de trabalho, a referência da liderança e do líder juntar essas peças desse quebra-cabeça o tempo todo, formando uma equipe coesa e uma equipe motivada, né? Olha só um exemplo que eu quero citar para vocês. Um exemplo bastante comum dentro da nossa tecnologia, né? Gosto muito de citar um casos clássico de gestão, um caso clássico de liderança do modelo Apple, tá? Nós temos aqui a figura da nossa direita aqui, o senhor Steve Jobs, já falecido. Ele, obviamente, ele é fundador da Apple, a sua, digamos, o rosto da marca, o fundador, o inovador, né? Digamos, o que desenvolveu esse mundo bilionário que é a Apple hoje em dia é a segunda maior empresa do planeta, né? Steve Jobs tinha uma característica que ele era fazer o quê? Ele tinha uma figura de gestão muito, digamos, presente dentro da sede da Apple lá nos Estados Unidos. Steve Jobs estava presente em todas as reuniões de inovação, todas as reuniões de apresentação de produto, todas as reuniões das mais variadas pautas que podiam existir dentro da Apple, né? Só que uma característica de Steve Jobs era uma característica bastante, digamos, trabalhar sob pressão.
Até eles falavam que Jobs era um perfeccionista ao extremo e, obviamente, ele transpunha esse perfeccionismo pesado dentro das suas equipes, causando muitas vezes pressão, burnout, entrega de produtos perfeitos, por assim dizer, dentro de um prazo, muitas vezes apertadíssimo dentro de uma produção, tá? O que causava, digamos, bastante turnover dentro da Apple. Muitas pessoas, muitos analistas, muitos profissionais não aguentavam esse modelo de pressão que a Apple tinha sobre a gestão Steve Jobs. Essa figura, essa forma de gestão, de liderança sob pressão, muda-se totalmente a partir de 2011, quando Tim Cook assume o lugar de Steve Jobs, quando Steve Jobs fica bastante doente, se ausenta do conselho administrativo da Apple, ele assume a Apple em 2011, ainda é o CIO, a figura de liderança central da Apple desde então, há quase 12 anos no poder, né? Qual é a diferença da liderança de Tim Cook? Tim Cook, obviamente, é o CIO, fica ali no topo da pirâmide administrativa e ele fica fazendo o quê? A liderança de longo prazo, né? Pensando no que vai ser a Apple daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. E, obviamente, fazendo o quê? Delegando tarefas para a liderança que está logo abaixo. No caso da Apple, são os vice-presidentes, né? Então, acontece o seguinte: quando ele fortalece a base da sua pirâmide administrativa, ele faz o quê? Ele maximiza a função do líder e maximiza o quê? Um poder chamado motivação da forma de trabalho. Então, a liderança ela é compartilhada nesse padrão, que é bastante interessante dentro desse conceito. O que o Tim Cook faz na Apple, basicamente, é uma gestão chamada empowerment, que é o empoderamento da liderança. O que é o empoderamento da liderança? A partir do momento que eu compartilho essa relação de confiança entre líderes e funcionários. O papel da liderança ele subdivide em mais partes, né? Claramente tendo a figura da hierarquia, obviamente, para manter as coisas dentro do lugar. Mas olha só, a partir do momento que o líder, digamos, dá voz aos seus comandados, dá voz aos seus funcionários, aos membros da sua equipe, acontece o quê? Há um engajamento melhor nas tomadas de decisão. Por quê? Aquela velha máxima, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E outra coisa, a partir do momento que você participa de um planejamento estratégico, participa de uma tomada de decisão, né? O que acontece? A equipe se motiva. E muitas vezes, dentro dessa motivação, surge o quê? Um talento que estava um pouco mais escondido, surge uma nova ideia, surge algum novo modelo estratégico, porque várias pessoas pensando ao mesmo tempo. Então, a liderança, quando ela é descentralizada, bem organizada, empresas dos mais diversos tamanhos, dos mais diversos áreas de negócio, tendem muito a faturar com isso de forma positiva dentro do hard skill e do soft skill. Outra ideia bastante interessante é a liderança também compartilhada também. Junto com a liderança do empowerment, algumas empresas, principalmente vindo do movimento startup, geralmente não existe mais a figura entre líder e comandado, né? As estruturas de confiança e respeito fazem as peças do tabuleiro se encaixar. Essa imagem do circo aqui do lado, do equilibrista, trabalhando com o seu partner, com o seu parceiro, mostra bem o que é uma visão de liderança equilibrada, né? Os dois estão fazendo um único movimento, na qual eles têm que trabalhar em conjunto para atingir um determinado objetivo. E a mesma coisa é quando a gente pensa dentro do ambiente de trabalho, né? A figura da liderança é importantíssima, que é um modelo de transição, é um modelo, obviamente, a ser
seguido em frente, né, o modelo estratégico, mas ele sabe que parte do sucesso de qualquer empreendimento, parte do sucesso de qualquer projeto, tem muito também uma parcela das pessoas, né, dos funcionários. Então, a partir do momento que há essa liderança equilibrada, esse, digamos, respeito entre liderança e liderados, a chance desse projeto ser concluído com sucesso, de forma motivada e principalmente dentro de um prazo e dentro do que foi orçado, é muito importante para qualquer tomada de decisão. Mas o seguinte, voltando um pouco o conceito inicial, nós aprendemos que há pouco que a liderança é um processo, né? E muitas vezes a pessoa tem aquela figura de liderança, ela já nasce com essa característica. Mas e como eu posso aprender um pouquinho mais sobre liderança? Como eu posso aprender um pouquinho mais sobre a figura, sobre as técnicas de liderança, né? O jeito de a gente aprender bastante e conhecer um pouquinho mais sobre liderança é estudar um pouquinho sobre um termo que está ficando meio trend topping na internet, ou mesmo nas poucas livrarias ainda que existem na forma física, é a figura do coach, que é o treinador. A verdade da proporção é aquela parte dos livros de autoajuda, né? Como ser um bom líder, como ser um líder em 10 lições, como se tornar uma figura influenciadora, como se deixar influenciar. A gente tem dentro do mercado N publicações, que geralmente são os best-sellers do momento, que mostram um pouquinho mais como criar essa figura de influenciação, essa figura influenciadora, e quem sabe se tornar um pouco de liderança, né? Olha só, se a gente pegar no mercado aqui, olha a quantidade de influenciadores e pessoas a qual a gente pode se espelhar nos seus modelos de liderança, né? Talvez o treinamento de liderança mais famoso que existe, podemos citar, por exemplo, o Tony Robbins, né? Tony Robbins é uma figura que tem milhares e bilhões de livros vendidos no mundo inteiro. Suas palestras são disputadíssimas, né? Em 2019 ele veio para o Brasil, fez uma palestra gigantesca no Expo São Paulo. Os seus ingressos esgotaram tipo em 15 minutos. É tipo show mesmo de estádio, né? Tamanha a figura dele. Uma outra figura bastante interessante, Oprah Winfrey também tem uma figura de liderança bastante grande, virou uma referência no que se diz sentido na TV, né? Temos um coach, não é muito famoso, John Mattone. John Mattone é o coach que Steve Jobs contratou nos anos 80 para criar aquela figura, digamos, mitológica do que é o Steve Jobs, né? Aquela definição dele usando a calça jeans, aquela famosa blusinha, a blusinha de gola rolê preta, a visão do óculos, o cara de tênis e tudo mais, né? Criou esse perfil Steve Jobs, criou essa figura mitológica que é o Steve Jobs. Se a gente pensar em Brasil, nós temos também figuras que vendem cursos, vendem artigos sobre liderança bastante interessante. Temos o Mário Sérgio Cortella, nós temos o Leandro Carnal, nós temos o Bernardinho, na qual eu, em 2022, isso foi ano passado, eu tive a oportunidade pela empresa de ver uma palestra dele, interessantíssimo, né? Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, tanto masculino quanto feminina, ganhou tudo e mais algumas coisas, tá? Talvez o cara liderança total, né? De pegar times praticamente desmantelados e transformá-los num time campeão, um time de vencer, de fazer inverter a bola do jogo ao final dos 48 do segundo tempo, conseguir inverter e ainda ganhar uma medalha de ouro ainda. Então a gente se preza, a gente se metamodela muito em cima dessas pessoas, por assim dizer, né? E se eu não quero fazer curso, se eu não quero, digamos, ler muita coisa,
Talvez a figura de liderança, a gente pode se espelhar em alguns modelos de liderança bastante importantes, por exemplo, dentro do cinema. Quem nunca assistiu, por exemplo, Gladiador? Quem nunca assistiu Karate Kid, seja a versão nova ou seja a versão antiga? Quem nunca assistiu, por exemplo, A Procura da Felicidade, um clássico sobre coaching, um clássico sobre liderança, tá? O Discurso do Rei, um filme um pouco fora da curva, mas mostra bastante, né, como um rei gago, né, o pai da rainha Elizabeth II, conseguiu, digamos, vencer essa timidez, essa gagueira e guiar seus súditos, né, junto com Winston Churchill, à vitória na Segunda Grande Guerra. Gosto muito de colocar o Dumbo também, né, um desenho do Walt Disney famoso, mas a gente sabe quando você é motivado, quando você tem, digamos, empolgação, brincadeiras à parte, até um elefante a gente consegue saber fazer voar, né? Gosto muito também de finalizar, então, finalizando esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, que é o seguinte: a figura da liderança, ela é muito importante dentro do nosso conceito, né? A gente aprendeu e com certeza a gente tem um modelo de liderança para a nossa vida, né? Dentro das pessoas que nós conhecemos. Nós, com certeza, já se espelhamos em alguns líderes dentro do nosso ambiente de trabalho, mas a gente percebe também que a figura da liderança, além de ser uma figura de gestão, ela tem muito uma figura de influenciação, de influenciar as pessoas a chegar e atingir os nossos objetivos. Talvez para o líder atual, tanto da área de tecnologia ou fora dela, talvez o item mais importante é: o bom líder tem que motivar as suas equipes para que nós consigamos encontrar o quê? O resultado final, as nossas entregas, que motive a gente a chegar em nossos objetivos, né? Então, o bom líder, ele é nato, ele nasce com liderança, mas ele tem que estar antenado ao que está vindo, os novos frameworks, as novas ferramentas, né? A liderança é um processo constante de mudança, como tudo que a gente conhecer. A liderança também passa o tempo todo por melhorias contínuas, tá bom, pessoal? Abro esse finalzinho aqui. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Boa! Lindolfo, tá na área? Sempre. Perfeito! Acabei no time para o outro professor também entrar certinho também. Acho que ele já deve estar aí na área já, não tá? Olha, surgiu do nada, assim, você viu, cara? Tô igual o Lindolfo, você fala 3 vezes o nome, eu surjo. Percebi, o cara fez assim, cara, olha. Surgiu. Compartilhar aqui já. Vou precisar das 2 telas que eu vou fazer umas. Tá aparecendo a tela, Lindolfo? Só não tá em tela cheia, mestre. Não tá a tela cheia? Não. Não foi? Ainda não. Ué? Lá no PowerPoint configura a apresentação, que eu acho que aí fica mais fácil, porque você escolhe a apresentação como janela. É que eu vou usar a tela cheia que eu vou fazer uma demonstração. Uhum. Deixa eu voltar com a tela inteira. Pronto. Pessoal, boa noite. Sou o professor Rodrigo, tá? Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma área que a gente não tem como mais fugir, né? A gente não tem como parar essa revolução que está acontecendo, que é a inteligência artificial. E em cima de inteligência artificial, a gente vai falar sobre um tema e um termo aí que é bastante usado,
que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então a gente vai ver que raios que é esse tal de machine learning, o que ele está impactando hoje, o que ele vai impactar na minha vida, o que eu vou ter? Vou ter problema, vou ter solução, isso é bom para a minha vida, esse não é bom para a minha vida, porque assim, todo mundo acho que já teve contato, ou vai ter contato aí, ou já ouviu falar de um tal de ChatGPT, que revolucionou praticamente tudo. Então, você entra nele, você pergunta alguma coisa, ele está respondendo, né? E aí começam as preocupações. Já ouvi assim, professor, mas ó, a inteligência artificial vai tirar o meu emprego, vai acabar com as vagas, tal. Galera, é sempre assim, né? Desde a Revolução Industrial, onde a máquina veio, quando o laboratório de informática veio, quando aquele celular veio, aquele trambolhão, quem é mais antigo aí já viu aquele celularzão tijolo aí, já viu? Ah, a pessoa vai acabar a vaga, vai substituir o ser humano, tal. Eu vejo como uma grande migração das pessoas de uma área para outra. E para quem está interessado, né, aqui é uma amostra de profissões, uma feira de profissões, onde a gente quer conhecer uma profissão nova, a inteligência artificial, né, é um negócio que está no boom do momento, ainda mais para TI, ainda mais para a gente trabalhar com essa parte, para a gente ser desenvolvedor dessa parte, né, a própria faculdade tem o curso de desenvolvimento de sistemas, e você vê também o desenvolvimento de sistemas nessa parte. Então, galera, é uma área assim que não tem como voltar atrás, tá? E nisso a gente tem que trabalhar de qualquer forma com isso. Isso daqui está presente na nossa vida e vai estar presente. Então, qual que é a intenção hoje? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse mercado, desse nome esquisito, o que é esse machine learning, é de comer, não é de comer, o que é esse cara aí, onde que ele está sendo utilizado hoje, né? Como ele está sendo utilizado aí. Então, vamos lá. Galera, só um pouquinho quem não me conhece aí, alguns alunos, a maioria eu conheço, né? Mas sou o professor Rodrigo, tá? Eu sou desenvolvedor, assim, apaixonado por desenvolvimento de sistemas. Desde os 14, 15 anos ali, eu desenvolvo o sistema, tá? Então, tinha um MSX na época. Para você ter uma ideia, os sistemas eram gravados em fita cassete. Não sou tão velho, tá? Tenho 47, mas você gravava as coisas, não tinha nem um disquetinho na época. Você gravava em fita cassete as coisas. E eu desenvolvi aplicativos aí, tá? Sou meio louco desde essa época, porque eu queria aprender a programar. Eu conto essa história, mas é que virou a paixão da minha vida, né? Programar. Tinha um grupo que ia atrás de disco voador nessa época. E eles montavam numa caminhonete e a gente tudo novo, né? 14 anos, tal, ninguém levava a gente porque é menor de 18 anos, não podia, tal. E eu desenvolvi um sisteminha para eles fazerem o cadastro do avistamento. Daí eles gostaram, tal, levava a gente para cima e para baixo. Sim, nunca vi um disco voador, mas ganhei a melhor coisa que eu falo da minha vida, né? O prazer em minha profissão. Adoro desenvolver, tá? Eu sempre tive na área de desenvolvimento, eu me apaixono de desenvolver. Aplicativo mobile, web, desktop e agora bastante com IA. Bom, então vamos lá. O que raios que é esse machine learning? A gente vai ter que voltar um pouquinho lá para a Alan Turing. Então, em um teste que a Alan Turing fala sobre inteligência artificial, ele fala assim, que você consegue rotular como uma inteligência artificial quando você pega, vamos fazer um teste. Eu conversando com uma pessoa e com um computador. Se eu não conseguir distinguir quem é quem ali é uma inteligência artificial legal, boa, tá? Então, mas vamos definir o que é o machine learning em cima disso. O machine learning, ele é o computador tentar se comportar como ser humano, tá? Então, e ele, para isso, ele faz a mesma coisa que o ser humano vai fazer. Então, o machine learning é essa parte da inteligência artificial que tenta ensinar o computador a aprender, né? Então, assim, o que percebeu? Então, vamos fazer o computador ser mais inteligente. Como que o ser humano fica inteligente, né? Então, essa parte, ele tem a repetição de padrões para você compreender alguma coisa. Eu gosto muito do exemplo do blog da Ciência Hoje, que a pessoa fala justamente isso. Como que um bebê vai aprender, não é, padrões? Ele pega o brinquedo, joga no chão. Ele pega o brinquedo, joga no chão. Ele pega o brinquedo, joga no chão. Isso na cabeça dele virou um padrão. Então ele nunca precisou entender, por exemplo, de gravidade, né? Ele sabe que quando ele jogar alguma coisa, essa coisa vai para o chão.
Então, isso daí é o aprendizado por repetição, por entender padrões ali. E isso foi levado para o computador. Então, o machine learning é esse jeito da gente desenvolver no computador, né? Esse processo no computador para a gente entender padrões aí, detectar padrões e aprender, né, com eles. E isso facilitando em várias áreas, tá? A gente vai entender agora um pouquinho de cada área aí. Quais são os tipos aí de aprendizado? Galera, a gente tem três aí. A gente tem um aprendizado supervisionado, tá? Nesse caso, a gente tem essa interação humana aí. Então, o que que acontece? Eu ensino, eu dou um input para ele e eu dou um output para ele. Então, eu ensino, falo assim, manda uma foto, falo assim, isso é uma pera. Eu classifico isso. Isso é uma maçã. Então, eu vou classificando essas coisas, né? O que eu quero que ele aprenda, e ele, através de fotos, por exemplo, de milhares de fotos, e ele entende isso daí, tá? Então, depois a gente vai ter um modelo treinado disso, né? E eu posso usar esse modelo treinado, por exemplo, num aplicativo. Então, ó, vou já dar um exemplo aí, vou fazer alguns mãos na massa aí. Então, vamos ver aqui, ó. Já tô com ele aberto aqui. Então, vamos entender esse modelo supervisionado aí que eu estou falando. Vou começar aqui, tá? Depois eu até passo aí no chat, vou deixar o link para quem quiser conhecer mais. Eu jogo ali no chat para vocês. Acho que ele não. Projeto pronto. Então, para a gente entender o que eu quero na cabeça de vocês, galera. Entendam isso daí, né? Como tem uma oportunidade de negócio. Onde que eu posso implementar isso? No meu trabalho? Onde eu posso melhorar as coisas? Posso inventar um produto em cima disso? Galera, IA não está nem batendo na porta, ela já arrebentou e entrou aí, né? E machine learning, depois a gente vai ver algumas vagas aí da utilização desses caras. Então, olha, um exemplo aqui de algoritmo supervisionado. Então, eu quero ou por imagem ou por áudio, né? Eu trabalho com IA na educação também. Na escola tem um projeto bem legal que eles foram estudar o bioma, né, de um ambiente aqui. Então eles gravaram diversos animais, gravaram passarinho, gravaram macaco, gravaram acho que fugiu o nome da uma raposinha. Então o que acontece? Depois que eles puseram num aplicativo e o aplicativo reconhecia que som que estava acontecendo ali, tá? A gente vai fazer agora a mesma coisa. Dá para fazer por pose, por exemplo, analisar a pessoa fazendo exercício, né? Ou vamos entender um pouquinho por imagem. Eu vou fazer um exemplo aqui por imagem para vocês entenderem, tá? Então, ó, eu vou subir algumas imagens aí. Então, olha como o machine learning vai funcionar. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar algumas fotos aí. E eu posso fazer assim. Eu carreguei aqui dentro várias fotos de cachorro. E eu rotulo isso daí. Então, lá, o que eu vou rotular? Vou falar que esse cara aqui, ele não está funcionando. Espera aí que ele não... voltou, pronto. Então, isso daqui são cachorro. E eu vou ensinando. Então, imagina aquele nosso bebezinho ali. Então, esse bebê não teve contato com nada no mundo. Então, agora ele está olhando para isso daqui e fala: ah, cachorro, cachorro, cachorro. Vamos ensinar outra coisa para ele. Vou jogar mais um conjunto de imagens. Por exemplo, aqui, panda. Então, vou clicar nesse cara e vou falar que ele é um panda. Pô, mais uma
Mais um conjunto de dados. Peixe. Vou subir mais umas imagens lá. Pronto. Eu pus poucas, tá, galera? Para isso funcionar, tem que ter um grande conjunto de dados aí. Então, olha, o que é um modelo supervisionado? Então, eu estou auxiliando ele a aprender. Então, eu estou falando para esse nosso nenezinho aí, falando assim, olha, isso é um cachorro, isso é um panda, isso é um peixe. E aqui eu peço para ele treinar. Então, aqui ele está treinando o modelo. Galera, isso gera um arquivo, mas já é coisa mais técnica ali. Ele gera um arquivo que eu posso usar no meu aplicativo. E eu posso agora testar esse cara, tá? Eu vou jogar alguma outra imagem aqui. Ó, é um panda que ele não existia aqui ainda. Eu peguei uma imagem de teste e eu joguei para esse cara, tá? Tá vendo que ele não está aqui nas imagens. O que acontece com esse modelo supervisionado? Ele acha que é cachorro, não acha que é um cachorro. Ele tem certeza que é um panda 100% e ele não acha que é um peixe em nada. Vou jogar alguma outra coisa aí para ele. Vou pegar um outro. Joguei um cachorro. Notem aqui que em nenhum momento eu falei que esse cara era exatamente essa imagem aqui era um cachorro, tá? Ele chega próximo a alguma aqui, nós vamos ver o que ele acha. Cachorro 100%. Vou jogar uma outra aí. Vou pegar, ó. Vou jogar o Nemo aqui, ó. Um Nemo bem zoado. Aqui ele já ele perdeu um pouquinho a precisão, ó. Ele acha que é um peixe 90%, ele acha que é um panda aqui algum por cento. Deixa eu sair um pouquinho da frente, tá? E ele acha que é um cachorro alguns por cento. Então, no algoritmo supervisionado, eu informo para ele algumas coisas, né? Eu classifico e rotulo e ele vai tentar aprender em cima disso. Ele cria um modelo e depois ele tenta distinguir. Galera, é isso que é o legal do machine learning, tá? É esse o funcionamento do machine learning. Eu tentar descobrir padrões, tentar descobrir comportamentos e outras coisas aí, tá? Então, isso aqui é um exemplo nosso para a gente entender um pouquinho desse machine learning aí. Esse é o processo supervisionado. Mas tem coisas que não interessam o supervisionado, fica ruim para mim. Será que tem uma maneira dele tentar, sem eu dar esse input aí, né? Então a gente vai para algoritmos não supervisionados. Não supervisionados é onde ele tenta aí, né, com o seu input. Input você vai ter que dar de qualquer jeito, né, entrada ali. Mas sem esse auxílio de rotular, ele vai tentar separar esses caras, vai tentar classificar ali. Então, por exemplo, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, que ele ficou muito pequeno. Claro, eu passei um conjunto de frutas para ele. Nenhum momento eu ensinei, tá? Nenhum momento eu ensinei esse nosso bebezinho o que é abacate, o que é laranja, o que é maçã. Ele foi autoaprendendo ali, né? Ele foi aprendendo e foi dividindo as coisas aí. Nesse caso, ele foi por forma, por cor, tá? E ele vai fazendo essa divisão. Em nenhum momento ele vai falar que é maçã aqui, ou abacate, se não tiver uma interação ou se não acessar alguma base de dados treinada ali. Mas ele consegue separar essas coisas. Então ele consegue separar algumas coisas aí para fazer isso. E nisso ele vai conseguindo te dar informações. Então, esses temas que eu não tenho essa interação para ensinar, ele consegue ser útil. Então, aqui, o consumidor 1 levou pão, leite, frutas, tá? O outro levou pão, é, é, leite,
arroz, manteiga. Se um novo consumidor comprar um pão, o que ele vai comprar junto? Então, em nenhum momento eu falo assim que a pessoa que compra um pão leva um leite. Não, ele foi fazendo a correlação aqui e ele viu que ele leva o leite. Então, esses sistemas de recomendação aí que a gente chama, né? E ele também trabalha também com algoritmos não supervisionados. E tem um bem legal aqui, muito utilizado em jogo, tá? Que é o aprendizado por reforço. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender. É como se fosse um cachorro que a hora que ele fez coisa certa, você dá um docinho, quando ele não fez a coisa certa, você dá um tapa nele, tá? Ou você não faz nada. Então, ele vai melhorando conforme esse feedback que ele tem. Então, assim, a grosso modo, vamos pegar o YouTube. O YouTube me mandou um vídeo, estava assistindo coisa de desenvolvimento de inteligência artificial, ele mandou um vídeo para mim. Eu gostei daquilo ali. Cliquei nele. Então, ele aprendeu, ele acertou a recomendação. Ele mandou um vídeo para mim, eu já arranquei aquele vídeo, saí fora, ou pus unlike nele. Galera, ele vai, para ele é um não. Então, ele aprendeu também que aquilo ali não é legal. Então, você vai estimulando ele, como se fosse um cachorrinho mesmo. Acertou, dá um agrado para esse cara aí. Vamos lá. Agora vamos vender usado, que isso que é legal. É legal para a gente entender, para a gente olhar, para a gente ver até onde eu posso aplicar isso daí. Galera, reconhecimento de voz e assistente virtual. Alexa, Google Assistant, o Siri da Microsoft, da Apple e por aí vai. Então, aqui tem um exemplo do próprio Google fazendo, né? O Speak to Text. Galera, ele pega o som e transforma esse som em texto. Olha só que legal. Então, aquele som que o cara mandou no WhatsApp lá, o cara manda aquele áudio de 3 minutos. Então, o cara consegue pegar aquele texto áudio e converter aquele áudio em texto. Converter no áudio em texto, a gente consegue trabalhar com esse texto. Olha que legal. Eu consigo entender esse texto. Eu consigo usar outras coisas, por exemplo, linguagem natural aí, para entender até sentimento dentro desse texto, que é muito bacana. Então, olha, eu vou até fazer uma demonstração usando os dois aqui. Linguagem natural, tá? Eu vou jogar um texto aqui sobre a guerra Israel, por exemplo. Algum artigo que deixa eu entrar, pelo menos. Espera aí. Vou jogar uma parte nele. As propagandas não estão deixando. Vamos jogar lá. Olha o Google, isso daqui é a parte de NLP, tá? Linguagem natural. Olha o que ele faz para nós de TI. Ele divide as entidades. Tá? Ele sabe que é um número, ele sabe que Yahoo é uma pessoa, ele sabe que o Hamas é uma organização, ele sabe que Israel é uma localização. Tá? Olha que bacana o que ele traz. Tá? Classificando cada coisa aqui. Outra coisa que ele fez, sentimento. Tá? E aqui é melhor ainda. Moderação. Isso daqui vai até algum, tá? Então, 13% é um texto tóxico, tem insultos, 13%. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não é sexual. Sobre morte, tragédias, 33%. Sobre violência, 65%. Olha lá, isso é o machine learning que aprendeu com o tempo, analisando vários e vários textos. Olha que legal, segurança pública, 30%.
Vamos ver o que está maior aqui. Religião, 66%. E crenças. Guerra e conflito, quase 100% de certeza. Então, ele trabalha política, 95%. Ele trabalha com essas porcentagens aí. Mas olha que legal para eu bolar as coisas, para bolar soluções, para bolar novos negócios com isso daqui. Então, pelo texto, eu consigo analisar. Será que aquele texto, olha, será que aquele texto que a pessoa coloca no Instagram da minha empresa lá, eu consigo tirar esse sentimento e ver lá, olha, o pessoal está falando mal disso, o pessoal está bravo, o pessoal está gostando. Será que eu consigo fazer isso? Né? Categorias. Então ele separa aqui, ó, guerra, conteúdo sensível, política, pessoas, tá? Notícias. Então ele sabe isso. Olha só que utilização bacana. O que isso dá para a gente criar de soluções ali? Vamos ver mais um. Visão computacional, por exemplo. Visão computacional, ele consegue, através de uma imagem, tirar várias informações, inclusive sentimentos aí, tá? Vou usar do Google mesmo. Vou jogar uma imagem aqui, exemplo. Só um pouquinho, que saiu aqui. Tá? Joguei, ele sabe que a pessoa está irritada, tem todas as expressões aqui, ó. Os objetos, pessoa, vestimenta, boné, labels, algumas coisas ele dá uns bola fora ainda, tá? Propriedades, segurança, tá? Se é spoof, se é adulto, se é médico, se é violência, se tem racismo aqui. Então, esse, através da imagem, ele consegue ter esse impacto aí. Olha que legal. Para medicina, visão computacional na medicina. Recomendação, galera, esse daqui tá cheio, né? Quando você tá. Até parece que o celular ouve, né? A hora que você tá falando alguma coisa, tô falando sobre geladeira. Daqui a pouco no Instagram brota um anúncio de geladeira, no YouTube brota um anúncio de geladeira. Então, isso daí são os temas de recomendação até, né? De propaganda. Tem de recomendação quando você está navegando, por exemplo, no eBay, você está atrás de alguma coisa, no Amazon, por exemplo, ele te recomenda outro produto. Medicina, finança, manufatura, todas as áreas, né? Eu queria passar um videozinho rapidinho, deixa eu mostrar isso daqui. Olha na área médica, quanta coisa estão utilizando, ó. Desde a detecção do paciente, diagnóstico, visão computacional, ele enxerga coisas que às vezes a gente não enxerga. Olha lá, se ele está indo compliance, se o cara está lavando a mão corretamente ali, né? Se ele está de acordo com as normas, monitorando cirurgia, monitorando as pessoas. Galera, tudo isso daí em cima da visão computacional. Tá? Só parar ele aqui que ele continua. Agricultura, cidade inteligente, educação. Galera, tem um negócio bacana de educação. Foi na pandemia, teve um grupo que fez parceria com a Amazon e fez isso. Ela, com as pessoas com a câmera ligada durante a pandemia, nas escolas, palestras, lives, eles conseguiam descobrir se o público estava gostando ou não. E aquele palestrante tinha que conseguir ter esse feedback e mudar o rumo da palestra dele. Então, se eu enxergasse ali que todo mundo está dormindo na palestra do Rodrigo, o que ele faz? Ele manda um aviso para o Rodrigo ali. Então, olha só, em tempo real, não é esse, tá? Mas esse é um exemplo. Em tempo real, ele consegue detectar.
tá detectando o sentimento aqui, tá? Só um pouquinho, ó. Beleza, ó. Olha que legal. Então, através disso, eu consigo ver o meu público como tá. Galera, tudo isso daí só é possível através do aprendizagem de máquina, tá? Vamos ver casos de sucesso aí, pessoal. Desde o Google, Netflix, Amazon, Facebook, Uber, Uber para otimizar preço, viagem, Salesforce para conhecer o cliente, IBM tem diagnóstico médico, Airbnb para fazer a comunicação anfitrião e hóspede, a Zynga para desenvolvimento de jogos. Agora, o que eu gostaria de encerrar para não passar muito do horário é o mercado. Olha para onde está indo esse mercado, ainda mais com IA. Galera, essa reportagem é de abril desse ano, tá? 4 profissões que crescem com IA, salário chega até 35 mil reais. Tem vagas? Só algumas, tá? Machine Learning Senior, consultor IA Machine Learning, Machine Learning Engenheiro, engenheiro de infraestrutura Machine Learning, tá? Sênior, na Dell, na Heineken, ó as empresinhas tudo pequenas, tá? São 30 páginas aqui, acho que não sei se são todas, mas olha, são vagas e vagas aí. Machine Learning, Machine Learning. E você pode ver que é desde a associação cultural, a Google, grandes empresas, ó, Dell, A3, por aí vai. Galera, tá o mercado explodindo aí para essa área, tá? Galera, não quero me estender muito, já é 9 horas, né? Pessoal, queria deixar aqui aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade. Parar aqui o compartilhamento. Tranquilo? Tranquilão, né, professor? Foi 3 palestras aí, rapidinho, meia hora, um pouquinho menos, outras um pouco mais. Agradecer aí você, o Alexandre, pelas palestras aí. É o que falou, né? A gente, desde o começo lá da primeira, a gente comentou com as atividades da TI, tá em crescimento assim bem alto, né? Em todas as áreas da TI. E o complemento aí que você deu, né? Inteligência artificial, machine learning, que foi a dúvida lá do Lindolfo, aí prova, né? Que quase todo mundo está utilizando isso, né? Que é tipo meio que padrão, né? De desenvolvimento. Acho que é isso, né, professor? Finalizando aí, hoje era os 3 eventos mesmo. E pro Lindolfo, né, finalizar aí a gravação, acho que é você que faz, né, Lindolfo? Está Curtiu? invocado. Gostou, hein, Lindolfo? Achou interessante os conteúdos? Com certeza, né? Eu estou migrando mais para essa área ultimamente e para mim isso aí é ouro puro. Meu, é o que precisa.